Começando 60 segundos do Benja, eu tô falando faz tempo. Eu falei, olha, era melhor pegar o Atlético Mineiro do que o Palmeiras. Por quê? Porque o Atlético Mineiro saía pro jogo. É igual o Flamengo, o Palmeiras não. O Palmeiras é um time muito estratégico, inteligente, difícil de jogar. E eu tô falando faz tempo, não subestime o time do Palmeiras, hein? E tá aí, o Palmeiras é tricampeão da Libertadores, legítimo, indiscutível, jogou muito melhor que o Flamengo, jogou com inteligência. Abel Ferreira, para mim, se tornou o maior treinador da história do Palmeiras, 2 Libertadores em 10 meses. E o Flamengo numa situação complicada agora, né? E aí a galera pega no pé do Renato, porque quando ele estava no Grêmio ele falava que um time que gasta 200 milhões tem obrigação de ganhar tudo, e o Flamengo termina o ano aí só ganhando o Campeonato Carioca. A cagada do Andreas Pereira foi fatal, inadmissível, mas tá aí, parabéns pro Palmeiras, tricampeão legítimo. A mão do treinador, né? Porque eu acho que poucos torcedores escolheriam colocar o Daverson nessa final. Assim como poucos torcedores colocariam o Breno Lopes na final do Maracanã. E, pois bem, Breno Lopes definiu a final da Libertadores passada e Daverson definiu esta final de Libertadores. E eu falei do Betinho, que fez o gol do título da Copa do Brasil, num ano triste, né, para o palmeirense. O Palmeiras foi rebaixado, mas conquistou o título da Copa do Brasil. E depois, assim, o gol do título brasileiro em 2016 ou 18 foi do Fabiano, contra a Chapecoense. 18 Daverson, no jogo do título. Isso, 18, exatamente. Então, quer dizer, o Palmeiras tem marcado em sua história também, além de todos os craques, repito, porque é um clube academia, repleto de craques em todos os tempos, por todos os anos, por todos os lados, mas tem essa característica também de ter recentemente seus heróis improváveis. É ou não é, Leonardo Bertozzi? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite Pedro, boa noite Birner, companheiros de Montevidéu, Jean Calçade, fã de esportes. É legal essa história, né? Porque se a gente pensar, o Daverson fez gol no último jogo, confiança em alta, o técnico às vezes sente isso, né? Um jogo que podia não significar muita coisa, mas significou para quem jogou, para quem teve a oportunidade de mostrar serviço, e foi um bom jogo do Palmeiras no meio da semana contra o Atlético. E ele, com a confiança em alta, entrou, decidiu, estava atento, estava esperto para perceber o erro, a hesitação do Andrés, roubar a bola e fazer o gol. Bom, se ficar falando do personagem que é o Davis, a gente fica quase o programa inteiro, né? Porque ele é um personagem tão complexo e tão curioso, mas certamente talvez não fosse a opção do palmeirense para entrar no jogo. Agora, qualquer campeão de Libertadores, qualquer técnico campeão de Libertadores já está nos livros de história. Imagine um cara que ganha 2 seguidas, vindo da Europa, né, trabalhando pela primeira vez no futebol brasileiro e enfrentando tudo que o Abel enfrentou. A gente vai ter tempo para discutir as colocações dele na coletiva sobre essa insanidade que é o futebol brasileiro e a cultura de cobrança que há no futebol brasileiro. Mas o palmeirense virou o ano com 1 título na estante, vai terminar esse ano, a próxima virada, com 3. E isso quem conseguiu foi o Abel Ferreira, que, como qualquer ser humano, tem seus acertos, tem seus erros, mas acerta e erra pela cabeça dele, né? Porque se ele fosse errar pela cabeça dos outros, né? A quantidade de gente que tentou dar palpite na vida do Abel sem ter, assim, o conhecimento de 0 ou abaixo de 0 sobre os processos do futebol profissional. Gente que conhece de futebol profissional o tanto que ele conhece, sei lá, de física nuclear, e acha que poderia dizer a ele o que era certo e o que não era certo como planejamento de uma temporada, né? Mas ele sai por cima. Claro que o jogo também é um jogo de episódios, é a bola que desvia, é o erro de um, é o acerto de outro, mas o fato é que o Palmeiras trabalhou por essa conquista e ele, Abel, em momentos cruciais das 2 campanhas, teve sempre uma carta na manga. Foi o River Plate na temporada passada, foi o Atlético agora, foi o Flamengo. O Palmeiras é campeão da Libertadores ganhando de 2 times que, no geral, se fizer uma comparação individual, são melhores. E o Abel fala isso na coletiva. Ele admite. Então, hoje, talvez o Palmeiras, naquele cara a cara que o pessoal adora brincar, perde os 2. Mas na hora H, quando precisou acertar a estratégia, e mesmo corrigir as estratégias dentro do jogo, caso de hoje, pelas circunstâncias que o Jean já trouxe, ele conseguiu. Então eu acho que é um bicampeonato para ele que tem uma assinatura imensa e quando ele olha para trás e fala, pô, caramba, olha o que eu consegui, no meio do caminho tinha gente que acha que eu não tinha tamanho para estar aqui ainda. Será que tem agora, não?
Acho que tem. Paulo Calçade, e nada mais, nada menos do que tendo eliminado nessas duas últimas fases, né, semifinal e final, os dois times mais badalados hoje do Brasil, o Galo e o Flamengo, pelos elencos, pela riqueza técnica que tem. Realmente uma façanha, uma campanha daquelas do Palmeiras, e o torcedor tem de comemorar demais. Boa noite, Calçade, bem-vindo. Olá Paulo, olá companheiros, olá fã de esportes. Foi um dia maravilhoso. Até conversava com o Zinho, né? O Zinho falava, esse aqui é o tipo de jogo que a gente gosta, porque é o jogo com história. Pro comentarista, né? É bem diferente da final de janeiro. Final de janeiro foi um negócio muito triste. O Palmeiras ganhou na prorrogação, tal, mas como jogo, ele foi muito pobre. E esse aqui foi muito rico. E contra um time muito mais forte do que o adversário de janeiro. É o futebol. E o Abel falou isso na coletiva. É um jogo ainda é um jogo. E no jogo você está sujeito a uma série de coisas. Você não tem a certeza, o domínio sobre o jogo. Você pode tentar seguir, trilhar pelos melhores caminhos dentro das suas crenças. E aí ele toca num ponto que é fundamental. O futebol, embora o jogo reúna tudo isso, o futebol você olha para o aspecto físico, o tático, o técnico e o psicológico. O jogo é uma reunião de todos esses fatores. Ele pensou e disse claramente na coletiva, o físico é meu. E é em todos os sentidos, que até porque o Flamengo tinha uma condição física inferior, porque passou o tempo todo, desde a chegada à final, desde o dia que carimbou o passaporte para a final, recuperando jogador. A Arrascaeta jogou o tempo todo, mas jogou 100%? Você acha que jogou o rubro-negro? Não jogou. O Bruno Henrique saiu antes. Bruno Henrique, ali para mim é um erro, né? O Flamengo botou o Bruno Henrique para jogar contra o Corinthians. O Bruno Henrique garantiu 3 pontos que não vão servir para nada e saiu avariado daquele jogo. Então quando a gente fala de deixar jogador fora, é em função disso também. Aquele jogo lá, que não serviu para nada, talvez tenha atrapalhado a vida do Flamengo na final. E o Abel, então, tinha o físico, com certeza absoluta o tático, e ele precisava ganhar o psicológico. O físico e o tático ajudaram o Palmeiras, depois de iniciar um pouquinho instável, a ganhar o psicológico. Então o Palmeiras tinha uma vantagem sobre o Flamengo. Foi uma grande final, um grande jogo, e é um jogo ainda. O Andrés Pereira, quem é que poderia adivinhar que ele ia cometer um erro? Ninguém. Vitor Birner. Boa noite, Birner. Seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Pedro, ao Bertozzi, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs do esporte. Dá para dizer que tudo que foi feito antes da partida, e eu não estou falando do dia anterior, dos últimos meses, favoreceu o Palmeiras. E isso passa muito pela comissão técnica e pelo treinador. Calçado citou a parte física. Quantas vezes aqui no Linha dissemos que o Renato escalava jogadores que não devia, e às vezes até ele confirmando isso na entrevista coletiva. Bruno Henrique foi um exemplo. É óbvio que o Bruno Henrique saiu por conta de problema físico. Esse é um jogador que não sai da partida, a não ser que peça, a não ser que esteja sem condição de correr mais nada. É um cara que fica até o último minuto. A parte coletiva, desde que o Renato chegou, todo mundo sabe, cheia de problemas defensivos, e o Palmeiras criando variações e modelos de jogo diferentes para poder usar nessa partida. O Joabel, por exemplo, não surpreende ao montar o 5-4-1, isso era muito previsível, mas colocando o Scarpa na ala e tirando do Scarpa uma força de marcação incomum para o jogador, uma surpresa. Por quê? Porque ele não tinha um lateral esquerdo ali realmente confiável. Se ele fizesse uma linha de 4, além de facilitar para a criação do Flamengo, o Piquerez não vinha jogando bem para ser um lateral consistente. Ele traz o Piquerez um pouco para dentro, forma a linha de 3, coloca o Scarpa ali, ganha a saída de bola, ganha avanço, nas poucas vezes que o Palmeiras vai a um gol, extremamente previsível. Um lance que todo mundo sabia, cantado aqui no Linha de Passe, o Renato sabia, só que ele não conseguiu impedir que o Palmeiras fosse forte no lançamento longo, numa jogada em que o lançamento é feito sem marcação no Gomes, o Mike dá o passe sem marcação e o Veiga finaliza na área sem marcação. É um erro coletivo tremendo para um começo de jogo em final de Libertadores. Isso é tudo fruto do que aconteceu antes. Muito
graças ao Abel, que tanta gente criticou e que hoje comemora seu bicampeonato da Libertadores, o tricampeonato do Palmeiras, entra nesse seleto hall de 4 equipes brasileiras